Graça e paz do Senhor Jesus para você que chegou aí agora. E eu quero deixar para nossa meditação hoje, sabe, uma palavra do Senhor, algo de muito específico, direcionado, à minha pessoa, porque eu entendo que, assim como eu, muitas pessoas têm um chamado do Senhor, muitas pessoas têm estado buscando fazer a vontade do Senhor e às vezes as coisas aparentemente parece que tudo está errado, nada vai dar certo, aí vem aquela preocupação, vem aquela angústia, vem a aflição, mas eu quero contar para você o que aconteceu comigo, com as irmãs na minha igreja, numa preparação de um retiro que nós estávamos programando e que de repente as coisas aparentemente parece que tipo assim, não vai dar certo. Mas eu quero deixar aqui a palavra do Senhor que está no livro de Neemias, no capítulo 6, os versículos 15 e 16, a parte B, está escrito assim: porque reconheceram, eles reconheceram que a intervenção do nosso Senhor, que fizemos estas obras, ou seja, foi por Deus, dependendo da circunstância. Alguns, que estavam ali na obra, poderia até achar que não ia ser realizado a obra que o Senhor colocou nas mãos deles naquele tempo, naquela época. O trabalho às vezes parece muito grande, os problemas imensos, são pessoas que nos desanimam, pessoas que colocam medo, e às vezes é a chuva, na hora que não poderia estar chovendo, mas até mesmo isso tudo, são desafios na nossa vida. E às vezes a falta de fé faz com que tudo se torne impossível. Mas quando nós servimos a Deus verdadeiramente, amados, Deus opera exatamente onde nós não podemos. E é por isso que Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível. Então o que aconteceu foi o seguinte: nós estávamos com tudo preparado, um retiro já todo organizado, o local já estava alugado, mas de repente, exatamente no dia, na véspera do retiro, começou uma chuva intensa e foi, pela a estatística, a chuva ia durar exatamente os 3 dias que eram os dias do nosso retiro. E de repente começou mesmo a chover, uma chuva muito forte. E choveu a noite inteira, choveu toda a madrugada, e nós o ônibus estava previsto para sair, até às 7 a 8 horas da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã. Mas de repente eu voltei para o meu Senhor, lembrei quando Neemias estava fazendo ali aquela restauração daqueles muros, e eu confesso que muito preocupada, eu estava ansiosa. Algumas irmãs já ligavam dizendo que era para desistir, que era para desfazer, que não tinha como chegar no local com a chuva que estava caindo. Mas quando eu pensei em desistir, o Senhor Jesus, Ele falou para mim claramente. Jesus, Ele fala: olha, vocês vão chegar lá, aquieta o seu coração, olhe para o autor da vida. Esse evento, essa obra, não é de vocês, mas eu sou Deus que estou no controle. Louvado seja o nome do Senhor. E eu chorei muito e fui dormir. Mas quando eu estava ainda deitada, o Senhor, Ele começou a falar novamente comigo: aquieta-te, pois eu sou o Deus, aleluias, que estabelece todas as coisas. Eu estou contigo nessa peleja. Aleluia, eu sou o Deus que cumpro com a minha palavra.
Amados, e o meu amigo Espírito Santo, ele foi falando tão profundo no meu coração. E de repente, amado, amanheceu e a chuva caindo. E junto com uma amiga que já estava aqui na minha casa, fomos para a porta da igreja, que era o local da saída, né, onde nós iríamos nos encontrar. E quando nós chegamos ali, era mais ou menos umas 6h40 da manhã, não tinha ninguém na porta da igreja. Mas o Espírito Santo continuou falando comigo: aquieta-te, tudo já está preparado. Amados, e de repente foi chegando as irmãs e foi chegando o carro. E a alegria foi enchendo o meu coração, louvado seja o nome do Senhor. E nós colocamos as irmãs com as suas bolsas ali naquele ônibus, os carros que estavam ali para ajudar. E nós partimos para o retiro. Quando nós chegamos mais ou menos 1 quilômetro mais ou menos antes, como estava chovendo muito, a estrada era de terra, estava muito molhada, era muito barro. O ônibus ali agarrou naquele barro. E nós começamos a orar e de repente o Senhor só falando comigo: aquieta-te. E de repente o Senhor nos tirou daquele lamaçal e nós prosseguimos ali para aquele retiro. Quando nós chegamos, já era mais ou menos umas 9 horas da manhã e ali estava preparado um café maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. E de repente nós começamos ali a louvar e adorar e a engrandecer esse Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! E o Senhor então usou ali as suas servas, né, suas profetas, e começou a ministrar no nosso coração. E ali, amados, houve cura, houve libertação, batismo no Espírito Santo, vidas rendendo aos pés do Senhor. Aleluia! E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! Sabe por quê, amados? Porque o nosso Deus, Ele é Deus que cumpre com a sua palavra. E se o Senhor falou, aleluias, pode ter certeza que vai acontecer. Tudo que nós formos fazer, amados, por isso que nós precisamos buscar a direção de Deus, nós precisamos buscar do Senhor estratégia, nós precisamos procurar do Senhor a direção, colocar o Senhor na frente, porque Ele é o dono, é Ele que estabelece, é Deus que sabe o tempo e as estações. E se você está aí programando um evento, se você está aí para fazer algo e está tendo muito impedimento, pode ter certeza, é porque vai ser grande a obra que Deus vai fazer na sua vida e na vida das pessoas que vão estar com você. Aleluias! O nosso Deus, Ele é soberano e Ele faz o melhor. Nós precisamos cada dia mais mantermos firmes no nosso objetivo e fazer o melhor. Tudo que formos fazer para Deus, que nós possamos fazer com excelência. Aleluias! Porque a obra é feita, amados, pela fé. A fé inabalável, para que tudo possa se realizar e o nome do Senhor ser engrandecido e vidas ser abençoadas. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração nesse dia. Louve a Deus, exalta a Deus, glorifica o nome do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Pense nisso e Deus te abençoe.